Amigos e amigas, mais uma vez, boas-vindas. Hoje queremos comentar as aulas que acontecerão no dia 17 de abril. Vamos falar aquilo que habitualmente os biblistas chamam de segunda e terceira viagem missionária de Paulo. José Comblan, onde eu me inspiro para fazer o polígrafo, não classifica assim. Ele classifica o que vem depois do Concílio de Jerusalém, aconteceu no capítulo 15, versículos 1 ao 35, então 15, 36 em diante, ele chama a grande missão de Paulo. O que nós destacamos neste período? Vamos dizer, já em 15:36 começa uma briga de apóstolos. Parece engraçado dizer que os apóstolos também brigavam, mas brigavam sim. Se você ler o texto, e eu sugiro que vocês todos leiam o texto desde o 15:36 até o 19:20, é bastante, mas como nós temos bastante tempo, até o dia 17 de abril, a primeira coisa é ler todo o texto bíblico, do 15:36 até o 19:20. Pois bem, lá começa narrando ainda no capítulo 15 que houve uma briga entre Paulo e Barnabé. Lucas não entra em detalhe, mas nós sabemos por outras fontes qual era o motivo. Paulo e Barnabé tinham feito a primeira viagem missionária que consta no capítulo 13 e 14, que nós já vimos em aulas anteriores. O que diz no capítulo 13, versículo 13? Repito, 13. Qualquer coincidência com o número 13 é mera coincidência. Bom, estou brincando. 13:13 diz que Marcos, ou João Marcos, era companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, e o Marcos abandonou Paulo e Barnabé. Mas Lucas não diz por quê. Nós vamos depois desconfiar por que ele abandonou os dois. E agora, quando eles estão querendo ir para a segunda viagem missionária, 15:36, o Barnabé quer levar o Marcos junto. Segundo uma carta, provavelmente era primo de Barnabé. E o Paulo fica furioso. Esse cara nos abandonou, agora não vamos levá-lo de novo. Os dois brigaram e se separaram. Barnabé com Marcos foram para a ilha do Chipre e nunca mais se fala deles. Pelo menos no livro de Atos dos Apóstolos. Nas cartas Colossenses e Efésios são mencionados. Carta de Pedro também. Mas em Atos não são mais falados. E Paulo arruma outros companheiros, o Silas ou Silvano, depois também Timóteo, e segue o seu roteiro. Qual é o grande problema? Lembram que no Concílio de Jerusalém o problema é circuncisão ou não circuncisão. Abrir a porteira da igreja para os povos não judeus. Agora vem um problema. Por que será que Marcos abandonou Barnabé e Paulo na primeira viagem? Provavelmente Marcos não concordava com a abertura feita por Paulo aos povos gentílicos. Isto deu um forrobodó daqueles, e o motivo da briga provavelmente era que nem sequer Barnabé conseguiu acompanhar Paulo nesta abertura. Convido você a ler Gálatas, a carta aos Gálatas, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Lá está escrito que Pedro foi a Antioquia e inicialmente ele sentava com os incircuncisos, isto é, os cristãos não judeus,
Mas o Tiago mandou gente atrás dele, lá de Jerusalém, e o Pedro se retraiu e já não sentava mais com os incircuncisos. Paulo brigou com Pedro, e desta briga o Paulo escreve em Gálatas 2, 11 a 14, que o mau exemplo de Pedro fez inclusive com que Barnabé se retraísse. Está aí o motivo da briga. Marcos abandonou Paulo porque não concordava com o método de evangelização dele de abrir a porteira para os gentios. Barnabé, segundo Gálatas 11:14, voltou atrás. Então, não poderia dar certo mesmo. Por isso, Paulo seguiu com seus colegas num outro rumo e Marcos e Barnabé foram para a ilha de Chipre. E eu disse há pouco, nunca mais se falou deles. Por quê? Missionários que anunciam Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo estão atrelados à lei e à circuncisão, não fazem nenhum sucesso. Na próxima aula vamos falar sobre a grande missão. Paz e bem.